Revelado. A resposta surpreendente que mudou tudo após meu filho dizer que a sogra era melhor. Juliana nunca imaginou que uma simples frase poderia bagunçar tanto seu coração. Minha sogra é melhor que você, disse Lucas com uma indignação que a cortou como um punhal. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, levando-o a um turbilhão de inseguranças. Como ela, uma mãe solteira de 35 anos que se desdobrava em 1000 para dar ao filho uma vida melhor, poderia ouvir algo assim? Cada lágrima que escorria de sua face refletia sua luta diária, as noites sem dormir e os sonhos que sacrificou. Enquanto a tarde de verão avançava, Juliana ficou em um estado de desespero. O calor escaldante parecia acompanhar a agonia em seu peito, fazendo-a sentir como se estivesse encurralada em uma caixa sem saída. Ela olhou para Lucas, um menino de apenas 8 anos, mas que já começava a montar suas próprias comparações, ferindo a autoestima da mãe com comparações que ela nunca imaginou que ouviria. Sua própria mãe, que havia deixado marcas em sua infância, agora se tornava um fantasma que ameaçava sugar toda a felicidade que ela construía. Uma luz inesperada surgiu quando Ana, sua velha amiga de escola, apareceu em seu caminho. Juliana, você ainda faz aquele artesanato lindo que sempre amou? Perguntou Ana, com um sorriso contagiante. As lembranças das tardes passadas criando juntas encheram Juliana de uma nostalgia que há muito esquecia. Com um pouco de empolgação e coragem, ela decidiu retomar aquele talento adormecido. Naquela mesma noite, entre risos e lágrimas, ela começou a criar pequenas peças de decoração que logo começaram a atrair a atenção da vizinhança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As festas de São João se aproximavam, e à medida que a cor e a música começavam a invadir a cidade, Juliana sentia uma transformação dentro de si. Às vezes era apenas um olhar de desprezo de um colega de trabalho que a fazia tremer, mas seu amor pela arte e a alegria de Lucas ao vê-la criada transbordavam. Cada elogio recebido parecia restaurar sua confiança. No entanto, havia um pequeno problema. Lucas ainda meio que se ressentia da presença da avó que ele conhecia apenas por fotos e histórias. Juliana percebeu que enquanto suas criações começavam a brilhar, sua relação com Lucas também estava mudando. Ele começou a acompanhar a mãe em suas criações, ajudando-a a pintar e a montar as peças, mas o medo dele de não ter a avó acercava-se como um vulto espreitando. Qual seria a solução para mostrar a Lucas que o amor multiplicava-se e que sua mãe também poderia ser muito especial? A grande oportunidade chegou quando a escola organizou um evento. Juliana foi convidada a expor suas criações. Quando chegou o dia, o coração dela disparou. Não era apenas arte que ela levaria ao público, mas a própria vulnerabilidade de sua alma. Teria Lucas, lá na plateia, o mínimo orgulho? Assim, diante das luzes que se apagaram e do silêncio que tomou conta da sala, Juliana respirou fundo. Ela estava prestes a revelar não apenas suas obras, mas a força que a encorajava a lutar por dois. O presente da sua jornada, a esperança de que o que ela fez em prol do filho encantasse o pequeno e o fizesse perceber que, mesmo sem a presença da avó, eles eram um lar cheio de amor. Seria aquele um dia de transformação? O que Lucas diria quando a visse? As luzes do auditório eram intensas e ofuscantes, e Juliana sentia seu coração aos pulos, quase como se estivesse dançando junto com a música festiva que ecoava pela cidade. Os rostos na plateia eram borrados, mas ela sabia que Lucas estava ali, em algum lugar, prestando atenção. Ele parecia ansioso, seus olhos pequenos e curiosos buscando a mãe entre as peças artesanais que ela cuidadosamente trouxe. Quando seu nome foi chamado, uma onda de emoção a envolveu. Juliana subiu ao palco e, por um momento, esqueceu cada insegurança e medo.
Todos aqueles sorrisos, aquelas palavras de incentivo e até mesmo a curiosidade no olhar do filho a impulsionaram. Ela respirou fundo, ajustou o lenço que usava no cabelo e lançou o olhar para suas criações. Eram mais do que objetos decorativos, eram pedaços de sua alma, cada um deles carregado de amor e história. Boa noite, pessoal! Meu nome é Juliana e sou mãe do Lucas. Sua voz, inicialmente trêmula, ganhava confiança a cada palavra que pronunciava. O público a escutava em silêncio e ela sabia que poderia compartilhar um pouco da sua vida com eles. Quando eu ouvi a frase do Lucas que ecoou por tanto tempo na minha cabeça, algo dentro de mim se quebrou, mas também se reconstruiu. A plateia parecia absorver suas palavras e Juliana se sentiu como um artista expondo não apenas suas obras, mas também seu coração. Decidi que deveria mostrar a ele que amor não se mede, que ele pode ter a avó e ainda assim me amar. Eu queria criar algo que o encantasse, algo que nos unisse. Ela começou a mostrar suas peças uma a uma. As cores eram vibrantes, refletindo o amor e a dedicação que colocava em cada detalhe. E enquanto falava de cada criação, viu Lucas sorrir para ela. Era um pequeno sorriso, mas para Juliana era como um farol em meio à escuridão. Ela sentiu o orgulho dele pulsar no ar. Cada peça que vocês veem aqui foi feita com carinho e uma história por trás. Estou aqui para lembrar que não importa o que digam, existem muitas formas de amor e todas elas são válidas. As palmas começaram a ser ouvidas. Primeiro pouca gente, mas logo a sala inteira estava aplaudindo e seus olhos se encheram de lágrimas. Era um reconhecimento que ia muito além do que uma mãe poderia imaginar. Após a apresentação, Lucas desceu do assento e, correndo, lançou-se nos braços dela. Mãe, você é a melhor, muito melhor que a avó. Ele disse isso com um sorriso genuíno que parecia iluminar todo o espaço. Juliana apertou o filho, sentindo que, naquele momento, algo havia mudado. Ela tinha conseguido tocar o coração dele de uma maneira inesperada, embora a sombra da avó ainda estivesse ali, ao fundo, como um eco distante. Enquanto Lucas a abraçava, Juliana notou a expressão de algumas mães ao redor, suas reações variando entre admiração e compaixão. Alguns sussurros passaram. Olha como são lindas e ela é tão inspiradora. Mais do que o evento, ela percebeu que sua luta não era só dela. Mas havia um dilema persistente. Como explicar para Lucas que o amor dele pela avó não diminuiria o amor que ele tinha por ela? O coração dela pulsava com um novo desafio. Em casa, ela precisaria encontrar um jeito de apresentar essa complexidade para o filho, sem que ele se sentisse dividido. À medida que a noite se aproximava, Juliana olhou para Lucas, que estava fascinado com sua nova coleção. Mas em seu interior, a dúvida persistia. Poderia esse momento de orgulho transformá-los ainda mais? E será que, ao contar para Lucas sobre a avó, eles conseguiriam descobrir a verdadeira extensão do amor familiar? Enquanto a música do festival ressoava ao fundo, Juliana sorriu, mas a preocupação crescia. A noite estava apenas começando, e a estrada à frente ainda guardava segredos e desafios que a mãe solteira nem imaginava. O vento da noite trazia as notas leves de uma sanfona, e o cheiro dos quitutes que circulavam no ar aquecia o coração de Juliana. Ela e Lucas estavam em meio a um festival vibrante, cercados por risadas e sorrisos. Mas mesmo assim, em algum canto da mente, uma inquietação persistia. O que dizer ao filho sobre a avó? A solidão de sua mente, atormentada por perguntas, parecia se distanciar quando Lucas puxou a mão dela, com os olhos brilhando como estrelas. Mãe, você pode ver a nossa peça de barro? Ele perguntou, tão cheio de entusiasmo que Juliana não pôde deixar de sorrir. Eu prometi mostrar para você como faz, e queria fazer algo lindo para tia Núcia também. Juliana engoliu em seco. O nome da avó cortou o ar como uma faca afiada, e seu coração apertou. Como ela poderia resistir à felicidade do filho, ao mesmo tempo em que era confrontada por seus medos? Claro, meu amor, ela respondeu, forçando um pouco de brilho na própria voz. Vamos fazer algo incrível. Eles se dirigiram para a barraca de cerâmica. Enquanto Lucas observava encantado os artesãos moldando o barro, Juliana decidiu que aquele seria o momento.
Com um leve toque em seu braço, ela tirou Lucas do transe da criação. Lucas, você se lembra da vovó? Ela perguntou com delicadeza. Sim, ele respondeu, a energia vibrante do festival se refletindo no rosto. Ela faz os melhores bolinhos. Juliana sorriu, mas a urgência da conversa estava em seu olhar. Sabe, existe algo muito especial sobre as pessoas que amamos. A vovó, ela te ama muito, assim como eu te amo. Mas o amor pode ser diferente, sabe? Não precisa ser só um jeito de amar. Lucas franziu a testa, processando as palavras. Mas ela não gosta de você, ele declarou. E a sinceridade da frase fez Juliana sentir o impacto da batalha interna que seu filho enfrentava. É verdade, algumas vezes ela não parece gostar de mim. Juliana hesitou, buscando as melhores palavras. Mas isso não apaga o quanto eu amo você. O amor pode ser complicado, meu amor. É como as cores do barro. Algumas são mais vibrantes, outras são mais suaves, mas todas pertencem ao mesmo grupo de tintas. O que você quer dizer? Lucas perguntou, seu olhar curioso fixo na mãe. Quero dizer que você pode amar a vovó e ainda assim me amar. Eu não sou perfeita, e ela também não. A vida é assim, cheia de contrastes. Não há problema em ter diferentes tipos de amor. As palavras dançavam no ar, pesadas e leves ao mesmo tempo. Então, posso amar as duas? Lucas indagou, com o semblante suavizando. Sim, meu filho, você pode. O amor é seu e ele não se diminui. Quanto mais você ama, mais espaço sobra no seu coração. Os olhos de Lucas brilharam e Juliana notou que, mesmo sem entender completamente, as palavras começavam a fazer sentido para ele. E aquele leve sorriso voltava a aparecer. Era um sinal de que eles estavam se conectando em uma nova profundidade. Eu consigo fazer um presente para as duas, Lucas disse, com uma empolgação contagiante. Algo que mostre quanto eu as amo. Juliana sentiu um misto de alívio e alegria. Talvez aquela fosse a resposta, a ponte que eles precisavam construir. E enquanto Lucas começava a arrumar o barro em suas mãos pequenas, ela sentiu que o peso em seu coração estava diminuindo. Sim, vamos criar algo incrível. E depois podemos mostrar para ela. Juliana mal podia conter a emoção. Ali, com os barulhos do festival ao redor, ela percebeu que a verdade sobre o amor poderia se manifestar de maneiras inesperadas e belas. Mas tão logo essa ansiedade se dissipou, um questionamento surgiu. Ela estava pronta para enfrentar a avó? O que aconteceria quando o amor que tinham construído entre mãe e filho se encontrasse com a relação deles? Enquanto observava Lucas se perdendo na sua criatividade, uma nova onda de incerteza se aproximava. Naquele momento, Juliana sabia que tudo não estava resolvido. A verdadeira batalha ainda estava por vir. O festival pulsava ao redor como um coração vibrante. Juliana assistia a Lucas moldar o barro, suas pequenas mãos ainda manchadas de um tom terroso. Cada empurrão e puxão no material parecia uma dança, uma celebração de sentimentos que ainda precisavam ser entendidos. Mas enquanto o rosto de Lucas se iluminava a cada criação, a sombra da avó pairava na mente de Juliana. Você vai fazer algo que a vovó vai amar? Perguntava Lucas, sem tirar os olhos do barro. Juliana parou. A inocência da pergunta cravou um novo punhal em seu coração. Ela queria que ele acreditasse nisso, mas sua própria relação com a mãe sempre fora um labirinto de ressentimentos e amor desfeito. Sim, ela vai adorar, respondeu Juliana, forçando um sorriso. Uma parte dela, ansiosa como um pássaro preso em uma jaula, desejava simplesmente evitar a verdade. Eu posso fazer um coração, com a palavra amor, Lucas exclamou. O coração de Juliana derreteu um pouquinho. Isso seria maravilhoso, amor. Isso mostra o que sentimos. E a cada palavra ela pensava em como seu coração também arinhava temores e incertezas. Lucas estava ali, inocente e esperançoso. Mas e ela? O que ela poderia oferecer àquelas feridas? Enquanto mãos de mãe e filho moldavam o barro, Juliana percebeu que ali, moldando aquela forma, também poderia moldar suas emoções.
Um impulso cresceu dentro dela, algo que insistia para que ela falasse, esclarecesse. O que estava em jogo não era apenas o amor, mas a verdade que sempre soube que um dia teria que enfrentar. Com um profundo suspiro, decidiu que aquele seria o momento certo. Lucas, começou, hesitante. Você se lembrou de como a vovó se machucou? Ela não só se machucou, como machucou pessoas ao seu redor também. Às vezes pode ser difícil, mas entenda, eu não quero que você carregue esse peso. Lucas olhou para ela, os olhos piscando na confusão que não compreendia. Mas ela gosta de mim, né? Por que você não gosta dela, mãe? As palavras desse menino eram chaves, abrindo portas que ela achou que estavam trancadas. E a verdade estava lá, flutuando no ar, como o cheiro das comidas do festival. Suspirando, Juliana disse: Ela gosta de você, mas o nosso relacionamento nunca foi fácil. Algumas vezes, o amor também pode ficar pesado. O rosto de Lucas se contraiu, como se estivesse tentando entender um quebra-cabeça muito complicado. Eu só quero que todo mundo se dê bem. E isso é lindo, meu amor, mas nem sempre as pessoas conseguem. Juliana segurou a mão de Lucas com firmeza. Às vezes precisamos aprender a lidar com essas partes difíceis. A sanfona tocando suavemente ao fundo deu espaço a uma melodia mais melancólica, como se as músicas soubessem do que estava acontecendo. Lucas ficou em silêncio, pensativo. Ele se voltou para o barro, seus dedinhos pressionando na massa, como se tentasse colocar seus sentimentos ali. Eu quero que a vovó veja o que eu fiz, Lucas declarou de repente. E no brilho de sua determinação, Juliana sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Ela sabia que essa visita iria acontecer. A pergunta era: estariam prontos? Enquanto Lucas se perdia nos detalhes de seu presente, Juliana olhou ao redor, percebendo o riso e o calor do festival passando por si, como uma correnteza. Sentia-se ainda como um barco à deriva, mas agora a esperança soava mais forte que o medo. O que aconteceria quando elas se encarassem? A resposta em seus corações estava prestes a ser revelada. Mas uma dúvida crescia, suspense novo. Será que dessa vez, com todas essas camadas de amor e dor, a visita não poderia transformar tudo? O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, como se a natureza estivesse abraçando aquele momento. Juliana e Lucas terminaram a obra de barro, um coração que, embora simples, carregava um universo de significados. Lucas olhou para sua criação com orgulho, enquanto Juliana sentia uma mistura de ansiedade e expectativa por aquilo que estava por vir. Mãe, vamos dar isso para a vovó agora? Perguntou ele, com os olhos brilhando de esperança. Ela hesitou. O aroma da comida típica recém-preparada se misturava ao ar leve do festival, mas Juliana sentia um peso na boca do estômago. Sim, amor, mas precisamos nos preparar para o que pode acontecer. Lucas não entendia completamente a gravidade do que ela estava sentindo, mas também não podia deixar de perceber o nervosismo dela. Enquanto caminhavam entre barracas de doces e artesanato, o mundo ao redor dele se tornava um borrão. Juliana estava tão concentrada em sua própria angústia que quase não notou a alegria vibrante nas faces dos outros, as crianças pulando e rindo. Aquela alegria parecia tão distante dela. Olha, mãe, Lucas exclamou, apontando para um estande de balões coloridos. Vamos comprar um para a vovó também, para alegrar o dia dela. A energia pura de Lucas iluminou o coração de Juliana. Ele estava realmente determinado a transformar a visita em algo especial. Enquanto se afastavam, ela riu, um riso leve e solto que ecoou entre as barracas. Claro, amor, vamos escolher um que ela adore. A emoção do momento encorajou Juliana, mas algo ainda a inquietava. O que se seguiria? Será que a vovó receberia bem aquele gesto? Ela havia se machucado tantas vezes e não sabia se estava pronta para ouvir as palavras que talvez nunca fossem ditas. Com um balão preso na mão e o coração em forma de barro embrulhado com carinho, Juliana e Lucas chegaram à casa da avó.
O contraste entre o exterior vibrante do festival e o silêncio familiar daquela casa causou um estrondo em seu peito. Lucas, sem hesitar, bateu na porta. O som ecoou, e em poucos segundos a avó apareceu, com uma expressão que misturava surpresa e um toque de ceticismo. "O que vocês estão fazendo aqui, crianças?" "Vovó, eu fiz isso para você", Lucas disse, estendendo o coração de barro, seu sorriso irradiante desafiando qualquer tristeza no ar. Juliana observou enquanto a avó abaixava os olhos para o presente, piscando em confusão. A avó olhou para Juliana, e naquele momento o silêncio entre elas parecia gritar. Era um não dito que carregava anos de mal-entendidos. A tensão era palpável, e o desejo de mudança se mesclava a um medo profundo. Será que poderiam romper aquela barreira? "Lucas, que lindo! Você fez isso?" O tom da avó era mais caloroso, mas Juliana notou que as palavras estabanadas escondiam dúvidas. "Nós fizemos, juntos", Lucas respondeu, saltando na frente como um raio de sol. Juliana, com o coração acelerando, tomou coragem. "Mãe, eu queria que você soubesse que estou tentando superar o que passou, pro bem do Lucas e de nós." Essas palavras pendiam no ar, carregadas de esperança e dor. O que seria aquela noite? Juliana sentiu que um novo começo estava bem na frente, mas a resposta da mãe ainda era um mistério. A avó respirou fundo, a expressão mudando, como se lutasse contra os próprios sentimentos. E neste instante, entre corações de barro e balões coloridos, as peças daquele quebra-cabeça familiar estavam prestes a se encaixar, ou se despedaçar mais uma vez. O que viriam a decidir? A avó olhou profundamente nos olhos de Lucas, e a fragilidade da situação parecia flutuar no ar entre os três. Juliana, com o coração na garganta, esperava por uma resposta que poderia mudar tudo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da brisa, sussurrando entre as folhas das árvores no jardim. Aquela casa, que costumava ser um local de tantas risadas, agora se sentia como um campo de batalha emocional. Finalmente a avó falou, sua voz quivocando. Eu não sabia que vocês vinham." Juliana sentiu um frio na barriga. Aquela frase parecia a abertura de um diálogo que ela esperava há anos. O que ela diria a seguir? "Obrigada, querido." A avó acariciou o coração de barro com os dedos trêmulos. "É muito lindo. Você é tão criativo." A admiração nas palavras dela, embora sincera, não preenchia completamente a lacuna que existia entre elas. Juliana observou a alegria iluminando os olhos de Lucas, enquanto uma sombra de tristeza se instalava no coração dela. "Mamãe, você viu? A vovó gostou." Lucas pulou em volta, sem perceber a tensão no ar. "Agora podemos brincar todos juntos, que tal?" A avó lançou um olhar rápido para Juliana antes de responder. "Sim, claro, querido. Vamos brincar." Mas a voz dela se apagou, como se houvesse um peso no ar que não conseguia ignorar. Era visível que palavras que deveriam ser ditas estavam presas dentro dela. "Vovó, você tá bem?" Juliana perguntou, sua voz quase sussurrando, seu instinto maternal aflito. Olá, e a avó a enfrentou de uma forma que ela não esperava, a expressão solidária, mas aflita. Eu não sei, Juliana. O que você realmente quer?" A pergunta não era só retórica, era uma chamada à verdade. E o canto da boca da avó tremeu, como se as palavras por trás daquela pergunta fossem mais do que uma simples curiosidade. Neste instante, Juliana sentiu que o mundo poderia desabar. Era uma oportunidade, um convite para abrir uma porta que havia sido fechada por muito tempo. Juliana respirou fundo, sua coragem começando a se manifestar em meio ao medo. "Eu quero que a gente possa ser uma família de novo, que possamos entender uma outra, sem mágoas." As palavras saíram de sua boca como um jorro que não poderia ser contido. "Sei que tivemos nossos desentendimentos, mas eu quero que tudo isso fique para trás." A tensão aumentou no ambiente. A avó encarou Juliana com um misto de surpresa e tristeza. "Juliana, E sua voz falhou, mas os olhos dela começaram a brilhar com lágrimas não derramadas. Lucas, ainda inocente, não compreendia a profundidade da conversa. "Vamos jogar, vovó, e depois podemos fazer um lanche." A avó levou a mão ao rosto, enxugando uma lágrima. "Meu netinho, claro, vamos fazer isso.
Mas preciso saber, Juliana, se você realmente está disposta a me deixar entrar na sua vida de novo. Não quero ser uma sombra. Eu não quero sombras, quero luz, Juliana respondeu, sua voz firme, mas o tremor ainda traía seu medo. Enquanto as emoções fervilhavam dentro dela, Juliana sentiu que havia um fio de esperança sendo tecido, algo que poderia finalmente restabelecer os laços que pareciam impossíveis de costurar. Mas, como em toda reviravolta, uma frase cortou o momento como um raio. Você não sabe quem eu sou hoje, Juliana. A avó falou com um peso que fez o coração dela afundar. Juliana olhou nos olhos da mãe, seu papel de filha e mãe se misturando, e a verdade começou a emergir. O que seria revelado nesse momento poderia mudar tudo. Estaria Juliana pronta para enfrentar o que viria a seguir? Juliana sentiu seu coração acelerar. A frase da avó ecoou na sua mente como um alarme. Ela precisava de resposta, mas ao mesmo tempo, a ideia de confrontar o passado a deixava com medo. O que você quer dizer com isso? Juliana perguntou, tentando ocultar a tremedeira na voz. A avó ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para o nada, como se buscasse as palavras em um lugar remoto dentro dela mesma. A expressão dela era uma mistura de medo e determinação. Eu mudei, Juliana. O que eu era não sou mais. A vida me ensinou duramente e eu precisei me reinventar. Lucas, percebendo a tensão, puxou a blusa da avó e perguntou: Mas, vovó, o que você quer dizer? Você pode me contar uma história? Eu adoro suas histórias. A avó fixou os olhos no neto, seu semblante suavizando um pouco. Histórias são sempre boas, meu amor, mas hoje talvez eu tenha que contar uma história que não é tão boa assim. Juliana sentiu um nó se formar no estômago. As palavras da mãe eram os primeiros passos em direção a um território desconhecido. Se você não quer sombras, Juliana, precisa ouvir o que aconteceu. Eu cometi erros, muitos erros, e as consequências deles me perseguiram. A avó olhou diretamente para Juliana, como se estivesse invocando coragem para abrir seu coração. Juliana sentiu o peso daquelas palavras. Uma parte dela queria ouvir, mas outra se perguntava se estava disposta a lidar com a dor que poderia ser revelada. Mamãe, eu só desejo que possamos seguir em frente, Juliana respondeu, a vulnerabilidade transparecendo em sua voz. Eu não quero ficar presa ao que foi. Às vezes, os fantasmas do passado não nos deixam ir, a avó disse, com a voz embargada. Eu conheci alguém que alterou completamente minha vida, e não foi de forma positiva. Essa conexão me fez mudar, mas não da forma que você imagina. Lidar com isso é uma batalha que enfrentei sozinha. Juliana sentiu um frio na espinha. O que seria essa conexão? O que mais poderia existir por trás daquela mulher que um dia foi sua mãe? O silêncio se arrastou novamente, pesando como uma manta carregada. No entanto, Lucas, com sua inocência contagiante, ainda não percebera a gravidade da situação. Se a vovó for a mesma de sempre, isso é bom. Vovó, somos uma família, não é apenas uma sombra, ele gritou, de olhos brilhando, como se estivesse tentando afastar a nuvem que pairava sobre as três. A avó sorriu, mas Juliana não conseguia se livrar da nuvem de incerteza. O pequeno Lucas não tinha ideia da profundidade das feridas expostas, e quanto mais tentava unir as peças, mais confusa ficava. Eu preciso entender, vovó, Juliana pediu, sua voz ainda suave, mas determinada. Preparei meu coração para isso. Seja o que for, eu quero ouvir, mas saiba que isso pode mudar tudo entre nós. O olhar da avó era penetrante, carregando medo e expectativa. Uma hora a verdade sempre vem à tona, minha filha. E nesse momento, enquanto Juliana se preparava para o que estava por vir, a porta da sala rangeu, quebrando o clima tenso. Todos viraram a cabeça em direção à entrada. Uma figura familiar apareceu na porta. E o choque foi palpável. Era Ezequiel, o esposo de Juliana, que não deveria estar ali. A tensão no ar aumentou, muda e eletrizada. Juliana, ele chamou, e seus olhos se fixaram na avó. O que aconteceria agora? Uma nova camada de emoção começava a surgir,
E Juliana sentiu que o que quer que fosse revelado não se limitava apenas ao passado, mas se estendia ao presente e talvez ao futuro. Estaria preparada para essa nova reviravolta? Juliana congelou, o coração saltando no peito. Ezequiel estava ali, atrás da porta, com seu olhar confuso e preocupado. A última coisa que ela esperava era que ele chegasse naquele momento crucial. O atormentado silêncio tornou-se ainda mais pesado, como se a sala estivesse prestes a desabar. Acho que você não deveria estar aqui agora, ela murmurou, tentando manter a voz estável, mas falhando. Lucas olhou para ela com uma expressão alerta e, com a voz inocente, tornou a puxar a blusa da avó. Vovó, a mamãe está assustada. O que está acontecendo? A avó cedeu a um sorriso nervoso, tentando despistar a situação. Tudo bem, meu amor, é só um mal-entendido. Mas a tensão havia crescido, brilhando nos olhos de Juliana. Ezequiel deu um passo à frente. Juliana, eu vim para falar com você. Os meninos me disseram que poderia encontrá-la aqui. A confusão em seu olhar lançava sombras de dúvida, e Juliana não sabia como responder. A presença dele ali era um agravo à tempestade emocional que já se formava. Foi mal, amor, mas agora não é o melhor momento, ela disse, tentando manter tudo sob controle. Mas a verdade era que o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo, e ela não queria que Ezequiel ficasse próximo até que soubesse a verdade. Eu só quero entender, ele insistiu, seus olhos fixos nela. Eu percebi que algo não estava certo. Você está diferente. O que está acontecendo? Cada palavra dele fazia Juliana sentir-se como se um pano quente estivesse encobrindo suas emoções. Lucas, em sua inocência, olhou rapidamente para a avó, como se procurasse uma resposta que pudesse resolver a situação. Se a gente contar tudo, vovô vai saber, ele vai entender também. O pequeno não tinha a mínima ideia do que estava em jogo. O desejo de proteger Lucas ardia no peito de Juliana, mas a urgência da verdade também a empurrava para frente. Vovó, conta a história, isso vai deixar todo mundo feliz de novo, Lucas exclamou, insistindo com toda a força da criança. Juliana olhou para a avó, que agora tinha o olhar fixo na porta, o que era um indicativo de que o passado estava prestes a entrar de vez na conversa. Eu não posso contar tudo aqui, não agora. A voz da avó tremia um pouco. Ezequiel teve um semblante sério, inclinando-se levemente em direção à esposa. Juliana, por que não? Ele se aproximou. Se tem algo que a gente precisa discutir, precisamos fazer isso juntos. Eu sou seu parceiro. Esse último apelo ressoou profundamente dentro dela. O desejo de manter a família unida lutava contra o medo da revelação. A avó então respirou fundo e Juliana percebeu que a hora da verdade se aproximava. Olhando nos olhos do marido, ela reconheceu a escolha que precisava fazer. A verdade sobre o passado poderia ser pesada, mas escondê-la apenas perpetuaria a dor. Eu preciso que você escute com mente e coração abertos, Juliana comentou, decidida, sua voz agora ressoando um novo tom de coragem. Vou ouvir, Juliana, Ezequiel respondeu. A firmeza em suas palavras era um abrigo, mas a ansiedade pelo que viria a seguir ainda pulsava entre eles. Lucas incluiu-se na conversa, fraquejando a tensão que pairava no ar. Ele estava mais empolgado com a expectativa da história da avó do que com o que realmente estava prestes a se revelar. O pequeno olhava para a avó, expectante. A história se conecta ao nosso passado e afeta todos nós, disse a avó, antes de descer o olhar. Principalmente você, Juliana. As palavras reverberaram, como um eco sombrio. Um arrepio percorreu a espinha de Juliana. O peso da revelação estava cada vez mais perto. O que seria tão devastador? O silêncio parecia de novo ameaçador, e enquanto as sombras do passado começavam a tomar forma, Lucas, incansável, voltou a perguntar: quando vai começar a história, vovó? Juliana se preparou para mergulhar na narrativa que poderia mudar suas vidas, mas ao mesmo tempo a desconfiança a invadia. Estariam todos prontos para receber a verdade? Este era apenas o começo de algo muito maior. A resposta àquela pergunta poderia doer mais do que qualquer um poderia suportar. Você vai saber em breve, meu querido, a avó sussurrou, conjurando a coragem que era necessária.
O ar estava impregnado com promessas e segredos, e Juliana soube que logo tudo estaria exposto. O que mais poderia acontecer a partir desse momento? Juliana respirou fundo. O ar frio parecia apertar seu peito como um abraço constrangedor. A avó, com as mãos tremendo ligeiramente, ajeitou a posição na cadeira, e o ambiente umedecia com a expectativa. Enquanto Lucas começava a balançar os pés ansiosamente, Juliana sentiu que era agora ou nunca. Eu quero começar com a história do nosso passado, família, disse a avó, sua voz um pouco mais firme. Tem coisas que você não sabe, Juliana, coisas que eu sempre guardei. Ezequiel, visivelmente intranquilo, ainda segurava a mão da esposa. O calor do toque dele era um resquício de conforto em meio ao caos iminente. Para Lucas, tudo parecia um jogo de mistério, e por um momento, mesmo com atenção, seu sorriso ainda iluminava a sala. E que história é essa, vovó? Ele perguntou, piscando, preenchendo o ar tenso com sua natural inocência. Essa história, disse a avó, olhando diretamente para Juliana, é sobre escolha, amor e sacrifício. As palavras pesadas começaram a se desfocar em um misto de memórias e sentimentos. Juliana, percebendo o brilho nos olhos da avó, sabia que cada palavra carregaria muito mais do que simples lembranças. Ela observou atentamente a avó enquanto ela começava, como se cada sílaba estivesse embutida em uma emoção enraizada. Antes de você nascer, houve um tempo em que nossas vidas estavam prestes a ser completamente diferentes. Eu e seu avô enfrentamos muitas dificuldades, mas havia um segredo que transformou nossos destinos. O coração de Juliana disparou. O que poderia ser tão impactante que afetasse a família inteira? As lembranças da infância e da relação com os avós, que sempre foram fortes, agora pareciam envoltas em uma sombra desconhecida. Eu era muito jovem, cheia de sonhos. E então, a avó hesitou, como se recordar daquele tempo fosse doloroso. Eu encontrei uma carta que falava sobre você. Sobre mim? Lucas exclamou, sua curiosidade pulsante como um pequeno tambor. Não exatamente sobre você, mas sobre o que viria a ser a nossa família, a avó murmurou, dando uma pausa dramática. Fui forçada a fazer escolhas que mudaram não apenas a minha vida, mas a vida de todos nós. Ezequiel esticou a mão e tocou o braço de Juliana, transmitindo apoio silencioso. Mas a inquietação na sala era palpável. Juliana observou os olhos da avó se encherem de lágrimas, reflexos de um passado que não se apagava. Esse segredo, ele viveu por muito tempo entre nós. Fui eu quem decidi levá-lo adiante, mesmo que isso significasse carregar um fardo. O coração de Juliana afundou. A verdade parecia uma montanha impossível, prestes a desabar sobre suas cabeças. Lucas, ignorando as nuvens pesadas acima, continuou a pressionar. Mas o que tem nessa carta? O que você vai contar, vovó? A avó secou os olhos e olhou diretamente para Juliana, como se buscasse coragem na filha. Há uma conexão que você precisa saber, Juliana. Alguém muito próximo a você não é quem você pensa que é, e isso pode mudar tudo. As palavras da avó funcionaram como um leve estalo, uma faísca. Juliana sentiu um frio na barriga, um misto de curiosidade e medo. Quem? O que você está dizendo? Ezequiel perguntou, agora com os punhos cerrados, como se uma tempestade estivesse se formando. O que estou dizendo, meu amor, é que muitos do que são conhecidos como segredos são verdades esperando para serem reveladas, respondeu a avó, sua voz mais forte agora. Algumas pessoas não são quem elas dizem ser, e a verdade pode doer, mas é hora de enfrentar isso, por todos nós. Juliana mal conseguiu pensar. O peso daquela história a esmagava, mas era a hora, ela sabia disso. A sala parecia girar, e enquanto a avó se preparava para abrir o baú de memórias, Juliana se deu conta de que o que estava para vir
poderia remexer a vida que conheciam. E então, um novo pensamento a atingiu como um raio. Se a avó possui isso, será que ele também sabe? A lembrança de um olhar enigmático entre Ezequiel e o pai o invadiu, e uma novidade inquietante encheu seu ser. A avó inicia novamente. A resposta para suas perguntas, Juliana, está envolta em outros segredos que apenas começam a surgir. O ar estava carregado de expectativa. O futuro se desenhava e o eco das palavras da avó reverberava em sua mente. Estariam prontos para encarar essa verdade, não apenas como família, mas como indivíduos? E enquanto a avó se preparava para revelar o que poderia mudar tudo novamente, Juliana se perguntava: e se essa história nos dividir, ao invés de unir? As palavras da avó pairaram no ar, carregadas de um peso que parecia muito mais pesado do que já haviam sido carregadas até então. O coração de Juliana pulsava em um ritmo acelerado, e Lucas, com sua inocência, olhava para a avó com olhos brilhantes, esperando por respostas que poderiam muito bem mudar o rumo de suas vidas. Eu não posso mais guardar isso, começou a voz trêmula, como se cada sílaba fosse uma luta. O que eu fiz, as escolhas que tomei, elas afetaram a vocês de maneiras que eu imaginei que nunca teriam que enfrentar. Precisamos falar sobre a verdade que vive nas sombras da nossa família. Juliana sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão devastador que exigisse ter essa conversa agora? Sua mente rapidamente voava pelas imagens do passado, os bons momentos, as brigas, tudo o que construiu e destruiu essa relação. Mãe, que segredo é esse? O que você está escondendo de mim? A voz dela saiu mais firme do que imaginava, um eco de amor e dor. A avó respirou fundo e as lágrimas escorriam pelo seu rosto como se tivessem vida própria. Quando você era pequena, eu conheci uma mulher que me fez prometer que os segredos da nossa família nunca seriam revelados. Ela era a nossa matriarca e antes de partir, deixou várias cartas e instruções. No entanto, em uma dessas cartas, havia a previsão de eventos que se desenrolariam em suas vidas. A cada palavra o pânico aumentava no peito de Juliana, e Lucas, em sua inocência, não fazia ideia do impacto que aquelas palavras teriam. Eventos? Que eventos? O que você está dizendo? Juliana exigiu, sua voz subindo em intensidade. A mulher que deixou aquelas cartas, ela não era simples. As decisões que tomei na minha vida, que eu achava serem as certas, foram baseadas em um medo profundo de perder você e seu pai. A minha vida nunca foi fácil, e muitas vezes eu escondi verdades que poderiam ter livrado você de sofrer. A avó limpou as lágrimas, e a cena à sua frente parecia se tornar ainda mais nublada. Você está me dizendo que tudo isso é culpa sua? Juliana gritou, a dor pulsando em sua voz. Não é isso que estou dizendo. Afinal, eu amava seu pai profundamente, mas esses segredos moldaram minha vida e, consequentemente, a sua, respondeu a avó, levantando a voz. Foi por medo de falhar novamente, de decepcionar, medo de ver você perder quem é, assim como eu perdi. Lucas puxou a blusa da avó novamente, o olhar confuso refletindo na sala. Vovó, você está triste. O que podemos fazer para você ficar melhor? Foi a inocência da criança que trouxe um pouco de clareza ao clima tumultuado. A avó inclinou-se para Lucas e disse suavemente: às vezes, precisamos enfrentar verdades para nos libertar das sombras que nos atormentam. Vamos fazer juntos. O amor é forte, e como vocês me mostraram hoje, isso pode nos unir novamente. Juliana olhou para o filho e sentiu um calor se espalhar por seu coração. Naquele momento, uma pequena luz de esperança acendeu-se. Então, precisamos enfrentar isso como uma família, todos nós? Ela virou-se para a avó, seus olhos brilhando com determinação, e decidiu que não poderia deixar o passado sobrepujar o poder que construíram juntos. Sim, a avó respondeu, os olhos determinados. Revelar a verdade pode não ser fácil, mas é necessário.
Se quisermos seguir em frente, precisamos desatar esses nós que nos prendem ao passado. Juliana assentiu, ainda sentindo a tensão na sala. Vamos fazer isso. Estou pronta para ouvir. Se é o que precisamos para nos curar, conto com você, mãe. O caminho à frente seria desafiante, mas agora elas tinham uma motivação poderosa, o amor incondicional que sentiam por Lucas e pela família. Enquanto a avó começava a desfiar o tecido do passado, Juliana fez questão de olhar nos olhos do filho, buscando sua força, especialmente ao ouvir tudo o que tivesse a dizer. E assim, na pequena sala que antes se sentia carregada de segredos e sombras, um novo propósito começou a surgir entre os três. A batalha emocional estava apenas começando, mas havia uma clareza sobre o que deveriam fazer agora. O futuro, embora incerto, soava mais promissor. Precisamos conversar, e não apenas sobre o que opõe a vocês duas. Ezequiel se pronunciou, a tensão começando a sair de seus ombros. O que virá a partir desse momento não é só coisa de um passado sombrio. Isso é uma nova oportunidade para abraçar o que temos agora. Juliana sorriu levemente, mais aliviada do que nunca. Ela sabia que estar ali, juntos, era a maior vitória que poderiam ter. Os nós estavam prestes a ser desfeitos, e aquilo se tornaria o primeiro passo em direção a um futuro mais leve, onde cada um, incluindo Lucas, poderia se sentir seguro e amado novamente. E com cada revelação que surgia, viria a força de um amor inscrito em cada coração, trazendo à tona a possibilidade de um novo começo. Estavam prontos para reescrever a história da família, e assim começou a jornada de cura que esperavam. A música festiva do festival ecoava ao fundo, um lembrete do mundo vibrante que ainda existia fora daquela sala fechada. Estava na hora de deixar a luz entrar. Agora, mais do que nunca, Juliana estava pronta para aceitar tudo o que estava por vir e as lições de amor que isso traria. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio ao deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.